Todos se ferraram, e se ferraram corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tenha que se ferrar. Estou dizendo que ele tem que ser julgado. Quando o Bruno Henrique joga e faz um gol, aí começam a falar sobre isso. E não falam sobre o Thiago Maia, que o Internacional põe em campo e não paga. Aí não tem julgamento. O Thiago Maia não foi pago. O Internacional contratou o Alan Rodrigues, por exemplo, para jogar do lado do Thiago, que veio do Argentino Júnior, do Uruguai, titular quarta-feira, e não paga o Thiago Maia. E tentou vender para o Santos com lucro. Fala aí, torcedor, fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar nesse vídeo aqui agora sobre patrocínio gigantesco, estratosférico, que tá entrando no Flamengo. E também a gente vai falar sobre o caso Thiago Maia, que o Internacional não pagou pelo Thiago Maia. Interessante, né? O Internacional não pagou e ainda por cima queria fazer um trade em cima do Thiago Maia. Ou seja, ele queria vender o Thiago Maia para o Santos com lucro em cima. E ainda nem pagou. E ele acabou de contratar um cara aí por 22 milhões e não pagou pelo Thiago Maia. E também a gente vai falar aqui também sobre a jantada que o Mauro César deu. Cara, o Mauro César deu uma jantada daquelas tranquila pro cara dormir tranquilo. Ele fez uma crítica dizendo que o Bruno Henrique teria que ser logo julgado pelo Tribunal do Esporte, né? Por causa dessa treta que ele tá passando aí, por causa das apostas esportivas, né? E aí o Mauro César foi lá e deu uma jantada, justamente com o caso Thiago Maia do Internacional, que não pagou por ele. Então vamos lá. Cara, a Superbet, né? A casa de apostas Superbet está querendo patrocinar o Flamengo em 600 milhões de reais. Caraca, bicho. O celular caiu aqui, ó. Que doido, ó. O celular aqui caiu aqui, viu? Gravar em qualquer lugar é paia, né? Mas assim mesmo, vamos lá. O conteúdo vai sair. Aí, pessoal, é o seguinte. 600, cara, são mais de meio bilhão. Fica aí, seu porra. São mais de meio bilhão de reais. Vamos ver se segura essa parada aqui agora. São mais de meio bilhão de reais, cara. São 600. E tem mais. O Flamengo ainda não bateu o martelo. Eles estão tentando negociar para ver se consegue ainda mais dinheiro. O Flamengo tá querendo chegar, sério mesmo, em quase 1 bilhão. Somente com um patrocinador master. Que absurdo é esse, cara? Que doideira. O futebol, sim, sério, futebol, eu sei, o Flamengo é uma marca gigantesca. Eu sou flamenguista e tal. É uma marca gigantesca. E o incrível, sabe o que é? É que o Flamengo tem muita visibilidade, cara. O Flamengo é muito midiático. E eu vi já alguns questionamentos aí, alguns torcedores falando que, caraca, é difícil mais competir com o Flamengo. E sim, eu concordo com vocês. Sabe por quê? Cara, o Flamengo é gigantesco por causa da mídia. O Flamengo tem muita mídia. Cara, o Flamengo é um dos maiores times do mundo, sabe por quê? Tem uma das maiores torcidas do mundo. Tem muita mídia, você pode ver que a maioria dos rivais, eles falam muito mais do Flamengo do que seus próprios times. Eles falam muito mais em qualquer região do Brasil. Eles falam muito mais do Flamengo do que dos seus próprios times. Por quê? Porque o Flamengo tem muita visibilidade. E, consequentemente, o que acontece? As empresas, principalmente as grandes empresas que faturam muito, e as casas de aposta faturam muito, sempre fatura bilhões aí, elas vão querer patrocinar uma empresa, ou no caso o clube, que tem mais visibilidade no país. Vocês entenderam a lógica? Então, é muito simples de entender isso, claro. Então, é bem fácil do Flamengo conseguir um patrocinador master gigantesco. Eu só não imaginaria, cara, que fosse tão grande, tão bolada, tão grande dessa. E, cara, veja bem. Olha a estrutura que o Flamengo tem hoje. Um CT, um dos melhores CTs do mundo. O Flamengo. Todos os jogadores que chegam falam que o CT do Flamengo é nível europeu. Muitos times europeus ainda não têm o CT que o Flamengo tem. E o que é mais interessante, eu quero fazer uma comparação. Cara, hoje mais cedo eu tava vendo uma foto daquele goleiro Paulo Vitor do Flamengo sendo carregado, lesionado, em um carrinho de plataforma. Sabe aquele carrinho de mão de trabalho na construção civil? Só que aqueles carrinho de plataforma, aqueles carrinhos de plataforma que tem 4 pneus, ele tava sendo carregado em cima do carro daquele.
O Flamengo não tinha dormitório, o Flamengo não tinha CT, o Flamengo não tinha vestiário, o Flamengo não tinha porra de nada, bicho. E ainda atrasava o salário de todo mundo. E hoje o Flamengo tá com um patrocinador, um deles, só um. O Flamengo é cheio de patrocinador, querendo pagar 600 milhões. Com previsão de mais. Ainda não foi batido o martelo. Cara, é muita grana, muita grana, muita grana mesmo. E o caso do Thiago Maia, hein? Que novela da porra esse aí. Cara, o Inter tá dando uma de veaco pra cima do Flamengo, né? Contratou o Thiago Maia. E ainda por cima, o Thiago Maia ainda tá jogando contra o Flamengo. Jogou contra o Flamengo, jogou super bem contra o Flamengo. O Flamengo deveria ter colocado uma cláusula sobre se não pagar, não joga contra o Flamengo. E aí o Thiago Maia tá jogando. Jogou agora na Libertadores contra o Flamengo, cara. Que absurdo. E o mais absurdo ainda o Internacional queria vender o Thiago Maia para o Santos e lucrar uma grana em cima ainda. Olha que doido. O time acabou de comprar um jogador aí por mais de 22 milhões e não pagou e não tinha dinheiro para pagar. E não tem dinheiro para pagar o Flamengo. Como assim? E os torcedores não veem isso. E aí, o que acontece? Hoje eu tava vendo um vídeo mais cedo e o cara foi lá e tocou no assunto do Bruno Henrique, né? Do Bruno Henrique deveria ser julgado, por causa que isso que aconteceu com ele deveria ser julgado logo, e que o Flamengo tem muita influência. Parece que o Flamengo tem influência demais no tribunal, porque o Bruno Henrique nunca foi julgado e não foi suspenso, continua jogando bola aí. E aí, o Mauro César foi lá e o Mauro César foi lá e jantou. Literalmente, o Mauro César jantou ele. A gente já viu aqui no início, né? A gente já viu uma prévia aqui no início. Agora a gente vai ver completo, ok? Toda a discussãozinha dele. E só um detalhe, eu não vou colocar aqui não vou colocar aqui questão de vídeo, por causa que senão o YouTube bloqueia até o meu vídeo, nem mostro, pessoal. E o YouTube vai bloquear aqui da direitos autorais. Então eu só vou colocar aqui mesmo somente a fotinha deles com a legenda e a voz deles para vocês verem, ok? Então vamos lá. Vamos ver aí. Por que não julga? Eu acho que essa é a questão central. Antecipadamente. Ele está indiciado já faz um bom tempo. Sim. Né? A justiça comum tem seu tempo. Né? É mais natural. Agora, na justiça esportiva, e esse caso estar indo para as calendas é uma coisa absolutamente injustificável. Isso voltou... Eu pergunto, aqueles meninos todos que foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás, todos se ferraram, e se ferraram corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tenha que se ferrar. Estou dizendo que ele tem que ser julgado. Nós temos que saber qual é a decisão da justiça esportiva sobre o caso dele. Agora ele diz que de fato forçou o cartão porque era mais importante ele jogar o outro jogo e não aquele seguinte ao jogo contra o Santos. A primeira explicação é que não tinha forçado. Uhum. Agora, a gente teve o caso do Lucas ser absolvido na Inglaterra. Paquetá. Né? Paquetá. O Paquetá. O Lucas Paquetá. Que você falou Lucas, falei Lucas. Lucas Paquetá. Tá certo. Tomara que seja essa a decisão em relação ao Bruno Henrique. Mas tem que ter uma decisão. Sabe o que mais me chama a atenção, Juca? É porque, no caso do Ministério Público de Goiás, os jogadores foram suspensos de maneira preventiva. Isso, o Aleph Mano, aquela porque turma toda lá. Lá, 8, 9, sei lá quantos jogadores foram suspensos de maneira preventiva, Santos, antes mesmo do julgamento e tudo. Não, esse cara aqui não pode jogar. Está investigando, fraudou o jogo. Não pode jogar. Exatamente. E o Bruno Henrique, além da demora, ele está aí podendo jogar, é capitão, tudo vida normal. Eu acho impressionante. De novo, não condenando com antecedentes, não é isso. Mas é porque um caso eles foram afastados de uma maneira preventiva e de outro cara é um escândalo. Vive a vida normalmente. É um escândalo. Enfim, eu queria ouvi-los, Trajano. Não, porque o que nós estamos falando aí tem a ver com o que acontece no país. Sim. E prisão preventiva. Prisão preventiva, domiciliar, julgamento, não sei. Tudo que foi falado, que eu fechei o olho aqui, parece que nós estamos falando de quê? De futebol, de política. Mas é exatamente não, tem brincadeira. Isso. Não é?
Tem muito a ver. Tem tudo a ver. E quando você fez referência ao fato de que o Arnaldo estava abandonando o Cruzeiro, né? E infelizmente abandonou. No finalzinho ele se redimiu um pouco, é aquela coisa do cara que deixa o soldado caído no meio da estrada, né? Está acontecendo com a moça lá na Itália, né? Ninguém se solidariza com ela, coitada. Ela passa mal ainda. Tem crise de soluço. Então só para... Eu acho que o Juca e o Danilo já explicaram direitinho e questionaram essa coisa, porque em Goiás foi assim e outra situação não foi assim. A questão central o que me surpreendeu, foi a absorção total do Paquetá. Pois é, porque o Mauro falou isso ontem. Todo mundo falou, não, vai ser condenado, vai jogar nunca mais, pimba. A expectativa, gerada pelas notícias que chegavam, que ele ia se dar mal. Banimento. Né? Mas aí eu dou razão pro Juca, por isso que o julgamento era importante. Isso, ainda bem que não, porque um jogador jovem, que joga bem, tem futuro no futebol, mas a expectativa é que seria até banido no futebol. Que parece decisão para inglês ver, parece, né? Porque... Vamos ver. E o pessoal lá em Paquetá? Tá tudo inocente? Tudo lá. Quem vai lá ver? Quero ouvi-los. Não houve nenhuma aposta em Paquetá, gente. Essa história... Isso não é verdade. Mas... Não houve aposta em Paquetá. O Duque de Castilho, pelas torcedores, está bem dentro. Tem algumas coisas, essa história do Paquetá, muito mal explicada. Assim, acho que, primeira coisa, acho que é óbvio que já deveria ter sido julgado o Bruno Henrique, para mim, se chover no molhado. É evidente que se ele for responsável, ele tem que ser punido exemplarmente. Isso é óbvio também, não precisa nem falar, né? Que essa justiça desportiva está se arrastando de forma paquidérmica também é uma evidência, né? Ok. Mas a gente não pode colocar tudo no mesmo caldeirão, porque há casos e casos. Há casos de jogadores suspensos que admitiram participação, jogadores dos quais que se envolveram em situações que havia transação financeira. Então, as provas mais robustas levaram a isso. No caso do Bruno Henrique, ele nega. Então, tem que ser julgado. Está demorando? Óbvio que está demorando. Já deveria estar resolvido, deveria estar resolvido, né? Agora, o caso do Paquetá mostra isso. O Paquetá não foi punido porque não encontraram nada que o vinculasse às apostas. Havia o quê? Que ele foi tomar o cartão, que ele forçou. Foi estranho, forçou esse cartão. De fato, havia uma série de suspeitas. E nada ficou provado contra ele. Então, o caso do Bruno Henrique é esse. Ele deveria ter sido julgado. Se for comprovado que ele foi responsável e participou, ele tem que ser punido. Se tiver que acabar a carreira dele, vai acabar, paciência. Mas ele não foi julgado ainda. Agora, essas questões não são dos clubes, não é do West Ham United, não é do Flamengo. É problema do jogador. É para deixar isso bem claro. O clube não tem nada com isso. O Paquetá contratou seus advogados, se defendeu, acabou e seguiu a carreira dele. E agora, a mesma coisa do Bruno Henrique. O que está evidente... Os clubes vão escalar os jogadores enquanto não estiverem suspensos. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado, Juca, na semana passada, na outra. Aí quando o Bruno Henrique joga e faz um gol, aí começam a falar sobre isso. E não falam sobre o Thiago Maia, que o Internacional põe em campo e não paga. Aí não tem julgamento. O Thiago Maia não foi pago. O Internacional contratou o Alan Rodrigues, por exemplo, para jogar do lado do Thiago, que veio do Argentino Júnior, do Uruguai, titular quarta-feira, e não paga o Thiago Maia. E tentou vender para o Santos com lucro. Então, isso que eu acho interessante, o assunto voltar agora, quando poderíamos falar sobre isso toda a semana. Então, Bruno Henrique, se tiver que ser punido, tem que ser punido, se for o caso, se tiver que ser, fica contra. Eu me refiro a ele como o indiciado Bruno Henrique. Então, não é só essa semana. Eu só me refiro a ele como o indiciado Bruno Henrique. Você está voltando assunto agora. Não, eu só me refiro a ele há semanas. O indiciado Bruno Henrique, Porque está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. E a tal história, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. No caso do Paquetá, a família do Paquetá está envolvida no prêmio que ele, na aposta do cartão amarelo que ele recebeu. Então, para mim, é uma decisão para inglês ver na Inglaterra. Aqui no Brasil, empurra-se com a parede, com a barriga, porque é do Flamengo, ou é do Corinthians, ou é do Palmeiras. Se fosse do Goiás, do Vila Nova, do Criciúma, estava ferrado. É só isso que eu estou querendo dizer. E mais, torço para que ele esteja inocente, embora não acredite. Tantos são os indícios que o relacionam com esse cartão e a família dele e o irmão. Só. Mas o contexto do seu comentário foi o torcedor do Internacional, o que tem a ver com isso? Sim, o torcedor do Flamengo tem a ver com o Thiago Maia jogando.
O que os torcedores do que vão enfrentar o Corinthians vão ter com o Vitinho jogando? E o Corinthians que não pagou o Ranieri, que deve a Deus do mundo, e correu segunda-feira para escrever o Vitinho antes do transfer ban. O Vessone publicou já a agenda do transfer ban do Corinthians. Tem mais duas aí a caminho. Indignado com o que o Corinthians faz, como estou indignado com o Flamengo. É isso, só isso. Eu sei que você fica, eu também fico. Eu só acho o seguinte, existem diferenças. No canal aí, deixa aquele like também, ajuda muito aqui. E é isso, então vamos lá, até um próximo, fiquem todos com Deus e boa sorte aí pra gente contra o Internacional de novo, agora pelo Brasileirão. Espero que a gente consiga vencer, manter essa liderança que é muito importante e não dar chance pro time do Palmeiras, meu amigo. Não pode dar chance pros caras não, beleza? Valeu.